Fala pessoal, Cieno Conar 2024. Hoje a gente tem a honra e o prazer de receber o Renato. Deixa o Renato primeiro se apresentar. Renato, você que é uma das lideranças hoje, unanimidade nesse mundo de recursos humanos, nesse mundo de gestão e liderança. Se apresenta um pouco para quem está nos assistindo. Obrigado pelos elogios, obrigado pelo convite mais uma vez. Precisa falar para minha esposa isso daí, viu? Ela precisa entender também essa importância, mas brincadeiras à parte. Meu nome é Renato, sou CEO do Grupo Gestão RH. O Grupo Gestão RH está há 33 anos no mercado. Eu entrei ali como assistente comercial e assumi a primeira cadeira em 2016. Na verdade, a gente trilha um caminho muito bacana para valorização, para importância e principalmente para mostrar a importância da área de gestão de pessoas, não somente o RH, mas CEOs, CFOs, toda a parte de liderança das organizações dentro de um portfólio que é bem grande. A gente tem hoje 11 frentes de negócio, atendemos mais de 32 mil empresas, mas não vou fazer jabá da gestão RH. Eu fui jogador de futebol até meus 20 e poucos anos, ainda jogo aqui em São Paulo ainda na Várzea, tenho o futebol e o esporte como meu lazer e principalmente como minha rota de fuga dessa loucura corporativa. Trabalhei já como assistente comercial em banco, trabalhei como estagiário também no Banco do Brasil, trabalhei com vendas praticamente a minha vida inteira e quando vim para a gestão RH, me aproximei de um universo de recursos humanos que eu não conhecia. Para mim, RH, em sua tese, apenas pagava e contratava, não fazia mais nada. E quando eu comecei a entender e conhecer um pouco mais do que a área de recursos humanos fazia, fiquei realmente encantado. E hoje o nosso trabalho realmente é difundir a área de gestão de pessoas, trazer realmente luzes para esses executivos, para essas empresas que realmente merecem. Legal. Bom, eu comecei não te perguntando e não falando de coisas da sua trajetória profissional, porque como pessoa, você é um cara que quem te conhece é baita inspiração. Obrigado. Quem está nos vendo aqui, a gente tem muitos jovens que vão assistir esse episódio. Eu queria abordar, neste nosso bate-papo, muito o Renato ser humano. Perfeito. O que te trouxe aqui? Porque a gente fala muito do profissional, a gente está num evento gigante para falar de pessoas, para falar de recursos humanos, mas as coisas se confundem, né? Quem a gente é fora da profissão e quem a gente é como pessoa. Queria primeiro te perguntar o que deixa o Renato feliz? Se você falar o que me deixa feliz, eu acordar todos os dias com algum objetivo. Eu acho que o que transcende a nossa entrega de trabalho é principalmente a paixão que a gente tem pelo trabalho. Eu sempre estou feliz? Não. Mas eu acho que quando a gente sai de casa, a gente precisa entregar a nossa melhor versão para todo mundo que está do nosso lado. Eu sou um apaixonado por pessoas, eu adoro me conectar, eu adoro conversar, eu adoro trocar. Eu acho que o conhecimento, ele é ganho quando a gente conversa com outras pessoas. O mundo de gestão de pessoas, o mundo de recursos humanos, ele traz muito essa parte. Gestor de pessoas, na verdade, ele tem que cuidar das pessoas. Mesmo que algumas empresas, alguns executivos ainda não tenham isso como principal ativo. Mas se você fosse me perguntar o que me dá paixão, é eu saber que eu tenho uma família incrível, que eu sou apaixonado pelo que eu faço e que principalmente que todos os dias eu me desafio. Eu acho que o que mais me dá vontade de acordar todos os dias é isso. Acordar com um objetivo de vida, acordar sabendo que tem muita gente que depende do meu trabalho, que tem muita gente que depende realmente que eu esteja no meu melhor momento. Então é isso. Eu sou apaixonado, como eu falei, por esporte, pela minha família, principalmente pelas pessoas. Mas sempre foi assim, Renato? Da onde você lembra que isso veio? Já nasceu assim? Você desenvolveu? Você se recorda? Qual que é o momento Eu que você saí de casa muito percebeu, cedo. assim? Eu saí de casa com praticamente 11 anos de idade para jogar futebol. Eu joguei mais de 10 anos. E eu saí de casa para morar fora de casa. Eu morei 8 anos em Santa Catarina, joguei futebol praticamente 10 anos. E fiquei muito Super tempo. novo, né? Eu tenho hoje 40, né? Eu fiz 40 recentemente, mas eu saí de casa super cedo. Então, eu comecei a conhecer tudo muito cedo. E antigamente a gente morava, né? Os jogadores de futebol moravam em alojamentos. Então, a gente tinha as pessoas como, assim, a nossa fonte de contato, a nossa fonte de inspiração. E eu comecei a gostar muito sempre de conversar. Até por isso o DNA de entrar na área comercial. Quando eu entrei na área comercial, é muito nesse fator. Até porque eu gosto de conversar, eu gosto de trocar, eu gosto de conhecer. E quando você trabalha na área comercial, é isso. É você vender um produto, você vender um serviço, mas você precisa acreditar nesse serviço. Então, sempre, se você for falar assim, quando começou esse DNA de você gostar de pessoas? Desde quando eu nasci. Ou melhor, desde quando eu saí de casa muito cedo, porque as pessoas é o que influenciam a minha vida. Já sofri muito, já passei por muita dificuldade. Como estagiário, já sofri demais. Nunca tinha visto, sabe, futuro nos 2 primeiros empregos que eu tinha, eu falava, cara, o que eu tô fazendo aqui? Então, se eu pudesse falar para as pessoas que estão nos assistindo, né, os estagiários, eu falo, é muito bacana você começar o seu primeiro emprego em algum lugar
que realmente você tenha propósito com essa empresa. Eu acho que por isso mesmo que hoje a geração Z é tão difícil, é tão complexa, porque ela tem um propósito, ela olha não somente salário, mas ela olha qual é o meu futuro dentro da organização, olha os princípios, olha como a empresa se porta. Então é muito também do que eu busco dentro da gestão RH e do que eu busco no meu dia a dia. Putz, e o esporte, depois a área comercial, são áreas que, além da paixão, você precisa ter muita resiliência também, né? Imagino que dentro da sua trajetória, primeiro no esporte e depois no lado comercial, com vendas, sempre exigiu de você muita resiliência. E isso foi verdade mesmo? Você teve momentos que você pensava, putz, a autoconfiança baixava e depois você tinha que buscar o estímulo. Como é que foi um pouquinho isso de ter que lidar com tantos desafios sempre? Quando você pensa na área comercial, é muito complexo porque você precisa acordar todos os dias com o objetivo de vender, porque, resumindo, o seu salário ele vem da sua venda, ele vem da sua comissão. Então você precisa se esforçar todo dia. É uma pressão muito grande. Eu já trabalhei em empresas de pequeno, médio e grande porte, para você ter uma noção. Eu já trabalhei na Jaguar com plásticos, já trabalhei na Issan, que é uma importadora de São Paulo, vendendo produtos de R$1,99, que nem tem mais hoje no mercado. Já vendi maquiagem, mesmo sem saber para que funcionava a maquiagem. Então eu tinha realmente um desafio muito grande, mas eu precisava acordar todos os dias e precisava vender. Tem um ponto muito legal da minha vida que quando eu voltei para São Carlos, eu sou de São Carlos, sou do interior de São Paulo, quando eu terminei de jogar futebol, eu voltei para São Carlos, eu fiquei com a minha mãe praticamente, assim, se eu for contabilizar, acho que nem 6 meses, porque eu já não tinha mais aquele costume de morar com alguém, depender de alguém. Então eu comecei, mesmo sem dinheiro, a morar em aluguel, casas de aluguel, e comecei a trabalhar na área comercial muito mais diretamente para isso. Isso me desafiava, porque eu tinha um objetivo, eu precisava pagar minhas contas, eu precisava correr atrás do que era meu de direito. Então a resiliência já começou desde cedo. Eu acho que nem quando falava, nem existia resiliência, a gente já fazia isso. E quando você fala sobre as pessoas hoje em dia, eu acho que hoje está muito mais complexo. Eu falo que a aceleração total da rede digital, hoje em dia a gente tem muita proximidade com as pessoas, mas uma proximidade, assim, no celular e não tão contato. A gente não tem um contato mais com as pessoas, a gente não conhece mais as pessoas que estão ao nosso lado. Isso é muito complexo. Para a área comercial, então, a resiliência é muito maior. Antigamente, a gente vendia de porta em porta, a gente vendia muito mais facilmente do que hoje. Hoje, para você conseguir uma reunião com um líder para você vender o seu produto, é muito difícil. Vamos fazer uma reunião virtual, é mais prático, né? A reunião virtual é mais tranquila. Como que você consegue mostrar confiança do seu produto, da sua marca, para essa pessoa que está comprando você virtualmente? Não tem emoção, você não consegue conhecer a pessoa que está do seu lado. Então, pegando os últimos anos para cá, a área comercial ela sofreu muito, muito, muito por conta disso, porque hoje é muito difícil encontrar as lideranças. Por que, por exemplo, um Conar é muito cheio? Porque é a oportunidade que essas pessoas têm de encontrar os seus clientes, de encontrar os seus parceiros, talvez leads, prospects, de uma forma presencial. Isso facilita a venda, facilita a troca e facilita principalmente o conhecimento. Porque não adianta, tem uma coisa que eu sempre falo. Primeiro, você faz conexão, depois você faz negócio. Se você colocar não adianta já vender. Se você trata negócio antes de conhecer as pessoas, de conhecer o seu cliente, você vai perder, você pode ter certeza. Tem um ponto importante nisso, né? Porque no final do dia, o bom vendedor, as pessoas compram você e não o teu produto, né? Hoje, tirando itens essenciais, né, quando a gente fala alimentos, e depende do alimento, inclusive, água, luz, essas coisas que são essenciais para a nossa existência, todos os outros produtos são commodities. Por quê? Porque você tem, ao mesmo tempo que você tem um produto, você tem 10, 20, 100, 200 mil 1 milhão de empresas fazendo a mesma coisa. Como que você se destaca em relação a isso? Tem 2 pontos que eu vejo. Um é a sua credibilidade e o segundo ponto é a confiança que essas pessoas que estão comprando, eu sempre falo assim, as pessoas compram você, depois elas compram o seu produto. Por isso que hoje muitos executivos são influenciadores das suas marcas, muitos executivos eles são a cara da empresa. Olha, antigamente, você mesmo é uma... credibilidade. Assim, você passa a credibilidade para que essas pessoas, para as empresas, comprem você. Por quê? Porque ela vai estar comprando uma marca que ela sabe que tem excelência, ela sabe que tem credibilidade, ela sabe que ela vai ter uma confiança muito grande. É isso, porque senão, não adianta. Senão você vai ficar batendo, dando soco em ponta de faca. E para você conseguir essa credibilidade, que é algo que hoje em dia é uma unanimidade quando a gente fala de você, e por mais que você vendeu tua vida inteira, teve alguns momentos que talvez... Você olhou para aquilo e não acreditou e você se negou a vender? Passou por esse momento? Te falar que praticamente todos os anos. Primeiro que eu falei, igual eu falei, eu vendi maquiagem, eu vendi plástico. O que eu conhecia de maquiagem,
na época era 2008, 2009, praticamente nada, mas eu precisava vender. Então tinha épocas que eu falava, tô fazendo a coisa certa, e às vezes eu falo uma coisa que não existe pessoa errada para a empresa. Existe a pessoa errada no cargo errado ou na empresa errada. Porque se ela não está bem em algum lugar, ela precisa buscar outro lugar que com certeza ela vai dar certo. Não existe isso. Não tem pessoas que você olha e você fala assim, poxa, ela não exerce um bom papel. Tá, mas você sabe o que a pessoa está passando, você sabe se ela está realmente feliz, você sabe quanto tempo ela demorou para chegar na empresa, você sabe se é isso que ela gosta de fazer ou não, você só colocou ela ali para talvez pegar um gap, cobrir alguma coisa e ela está exercendo. Então, primeiro conheça as pessoas. Eu sempre me desafiei muito na minha vida. Uma das minhas principais qualidades, que eu sempre fui muito desafiador. Eu me desafio muito, eu tenho muito obstáculo e principalmente, quando você é um gestor como eu falei, você tem muitas pessoas que dependem de você. Então você precisa realmente se preocupar com essas pessoas. Você não pode se preocupar só com você. Toda empresa, ela tem sucesso quando as pessoas que estão na empresa, elas entregam o seu melhor. Você vê empresas que tinham antes 10 mil, 20 mil pessoas, hoje estão com 5 mil e estão fazendo até mais do que faziam com 10, 20. O que está errado? Então, sempre valorize as pessoas. Eu sempre fui um desafiador e eu acredito que a minha maior inspiração é, como eu falei, acordar todos os dias tendo um objetivo, tendo um desafio e buscando algo novo, buscando algo melhor. Como desafiador, vários nãos, várias pessoas que não acreditaram em você devem ter aparecido. Normal. Como é que você lidou com isso? Tem alguns exemplos emblemáticos que você lembra que isso te fortaleceu? Ou como é que você lidou sempre na tua trajetória com o não, com pessoas não acreditando em você? A gente, na verdade, nós nunca vamos agradar todo mundo, nem nós, nem nos nossos negócios, nem nada. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, mas tem um ponto que é muito importante. As pessoas que gostam de você, elas te admiram, elas confiam. As pessoas que não gostam, elas têm que ter um porquê. Se as pessoas só não gostam por não gostar, você tá no caminho certo. Agora, se essas pessoas elas não gostam de você porque você fez algum mal, porque você teve algum problema, porque você não foi correto, porque você não exerceu o seu melhor papel, aí alguma coisa você precisa olhar pra dentro. Recebo muitos nãos, já recebi muitos, até mais nãos, só que como eu falei, eu sempre fui uma pessoa muito incansável. O não pra mim é mais um motivador do que talvez uma palavra que me desanime. Tá, mas o não por quê? Às vezes não tá de acordo com a sua estratégia, seu objetivo hoje, ok. Mas o não, ele te dá alguma motivação pra você falar, poxa, mas se essa pessoa tá falando não pra você hoje, lá pra frente, quando ela fala sim, tem um gosto muito especial. A gente fala muito de LinkedIn, né? LinkedIn é uma rede muito poderosa, principalmente quando a gente fala de vagas, quando a gente fala do mundo corporativo. O LinkedIn, ele é uma base dessa. Tem muitas pessoas que nunca tiveram contato comigo, que eu já procurei, e até quando você olha mensagens no LinkedIn, você vê que tem um histórico que não teve resposta, que depois te procuram. Não vou falar que isso é ruim, isso pode ser o momento da pessoa, como eu falei, não tá... Imagina, se todo gestor respondesse todas as mensagens que recebe no LinkedIn, talvez não seja o momento. Só que tem algumas pessoas que realmente elas entendem e te procuram quando precisam. Mas é o jogo, é o jogo. Mas o que você tem que saber e o que eu penso muito é assim, as pessoas elas precisam ter em você algum refúgio. Seja de produto, seja de serviço, seja de uma conversa, seja de uma amizade, seja de alguma coisa. A pessoa precisa te procurar realmente porque você entrega algo. Isso também nos motiva. Todos nós somos egocêntricos, todos nós gostamos de valorização. A gente trabalha para quê? Para ser reconhecido. A gente trabalha para ter um reconhecimento dentro da empresa, dentro de casa. Quando você chega na sua casa, tem coisa melhor que seu filho falar: papai, tô te vendo na TV, papai, tô te vendo aqui. Meu filho fala hoje, ó, o tablet da gestão RH, o vídeo da gestão. Cara, não tem preço melhor que esse. Isso é reconhecimento. Então, isso nos motiva cada vez mais. Então, já recebi muitos nãos, mas para mim, como eu falei, mais me impulsionam do que me desanimam. Você acha que esses valores que você tem muito forte veio do esporte? O esporte sempre traz, a gente fala muito hoje das competências comportamentais, né? Quem tá vendo, quer um emprego, a gente fala muito disso. E o esporte é um celeiro de competências, de desenvolvimento de competência, né? Você vê que hoje você trouxe muito da tua época de esportista para o que hoje você faz como gestor. Ainda treino muito. O esporte, como eu falei, ele é o meu refúgio quando eu penso em desconectar totalmente. Então, o futebol ele é muito bom por conta disso, mas qualquer esporte. O esporte ele me trouxe disciplina, cuidado, uma gestão do tempo muito boa. O futebol em si ele tem 90 minutos. Você precisa gerir seu tempo para entregar o seu melhor no início, no meio, no fim ou todos os tempos. Então, ele me trouxe esses 3 pilares. Agora, quando você fala desse meu mindset, pode ser talvez esse skill que seja uma pessoa mais humanizada. Eu acho que veio muito mais do tete a tete, das conversas, do conhecimento, de conhecer pessoas. Eu aprendo muito. Eu falo muito, só que eu tenho um lado de escuta muito bom. Eu gosto muito de escutar as pessoas. Eu acho que todo mundo tem uma história, todo mundo tem um valor, todo mundo tem um desafio. E às vezes você conversando com uma pessoa, você encurta um desafio que você está
tá tendo talvez pessoalmente ou na empresa, de uma forma muito mais rápida. Eu falo que as conexões, elas são muito valiosas, mas desde que você saiba se conectar com as pessoas certas e com talvez os conteúdos certos. Porque não adianta eu sentar numa mesa só com pessoas falando sobre a área financeira e eu chegar e falar sobre um tema totalmente desconexo. Não tem nem sentido isso. Então, o que eu aprendo muito hoje com os executivos é o que eu levo para qualquer roda de conversa. Eu sento desde CEOs, CFOs, CHROs, analistas, gerentes, amigos, prestadores de serviço, fornecedores. Eu sento com todo mundo da mesma forma. Se você tá conversando comigo aqui, a gente sair tomar uma cerveja, se a gente for para um bar, você vai tomar uma cerveja da mesma forma que nós estamos aqui. Então, eu acho que em primeiro lugar vem as pessoas. Em segundo lugar, vem aí sim o seu trabalho. Porque se você não estiver conectado com as pessoas, não adianta. Você não vai ser uma pessoa muito valorizada dentro da empresa. E nesse mundo onde a gente pega essas conexões, né, que você mesmo colocou, as pessoas hoje têm conexões mais superficiais. Qual que você acha que é a dica que você poderia dar para quem está nos acompanhando, de efetivamente que está começando uma trajetória agora, fazer as conexões, mas de forma certa? Porque às vezes o jovem vai, então tá, vou mandar mensagem, mas como é que eu vou? Eu estou no trabalho, eu sou estagiário, eu sou aprendiz, como é que eu vou construir essa rede de relacionamento sendo muito novo? Tá. O que você poderia deixar aí para o nosso público? Tem alguns pontos que eu acho que é bacana para os jovens. Eu também já fui jovem, eu também já mandei antigamente. Eu acho que hoje nem tem muito, né? Eu mandava currículo em vários lugares, impressos, levava, deixava em portas. Antigamente tinha uma cultura mais dessa forma. Hoje em dia a gente tem as redes sociais, nós temos as mídias e nós temos acesso a qualquer pessoa muito facilmente. Só que tem um ponto que é muito difícil. Eu vou falar uma experiência própria. Conexão, assim, não é contato, não é a quantidade de contatos que você tem na sua rede social. Conexão é o acesso que você tem com as pessoas. Mandei uma mensagem no WhatsApp, a pessoa me respondeu, isso é ter um acesso. Mandei uma mensagem no WhatsApp ou no LinkedIn, a pessoa visualizou, não te respondeu, ela não é seu acesso. Ela é talvez um contato. Não força a barra. Eu falo por mim, nós temos o nome Gestão RH. Muitas pessoas nos procuram, muitos jovens também nos procuram, achando que nós somos uma empresa de recrutamento, de seleção, que nós. Não, nós somos uma mídia de conexões, de ações, de eventos. Todas as mensagens que eu recebo no LinkedIn, eu acho que se alguém mandou mensagem para mim vai saber disso, eu respondo. Eu posso demorar, mas eu respondo. Eu acho que isso é o primeiro passo de uma empatia. Porque se a pessoa tá te procurando, ela te encontrou de alguma forma, ou você, como eu falei ali no início, você tem algo para entregar para ela. Responda, mesmo que você não vá dar andamento. Porque o andamento é difícil. Poxa, tanto de currículo que eu recebo, eu encaminho. Às vezes tem uma oportunidade legal para você ter noção, eu tenho uma pasta no meu e-mail que é só de currículos. E assim, currículos variados, seja de estagiários, pessoas que nunca trabalharam, de trainees, de gerentes, de diretores. Tenho, porque às vezes aparece alguma oportunidade, eu tenho onde recorrer. Só que 2 pontos. Hoje em dia o nosso tempo é muito valioso. Então não insista. Aprenda uma coisa, ou não, ele tem que te motivar e não te desanimar. Se você mandou uma mensagem para algum gestor, esse gestor não te respondeu, às vezes não é porque ele é uma pessoa ruim, às vezes é porque ele não olhou. Às vezes não estava no tempo dele te atender, não estava no tempo de ele te responder, vai para a próxima. E tem um outro ponto, todo mundo conhece alguém. A minha rede de relacionamento tem muita gente em comum com a sua, mas você tem a sua, eu tenho a minha, todo mundo que está aí tem a sua. Seja a rede de relacionamento no futebol, na escola, em casa, alguém você conhece. Tente acessar primeiro as pessoas que você conhece. Você está procurando emprego? Está procurando primeiro, seja objetivo. Está procurando emprego aonde? Eu recebo assim, às vezes, não com o que tiver, tudo bem, mas você precisa ter um foco. O foco, ele precisa ser o quê? Beleza, eu quero uma área administrativa, que é mais geral. Posso... Beleza, mas você tem que ter um foco. Então, quando você procurar alguém, acesse a sua rede de contato, talvez as pessoas da sua família. Primeiro, porque a família é uma parte que gosta de você, em sua grande maioria, ela vai te apoiar. Já é um primeiro ponto. Seus amigos, talvez seus amigos tenham pais que sejam empresários, tenham pais que sejam gestores de pessoas, ou tenham pais que conheçam outras pessoas que podem te acessar. Então, comece pelas suas redes de conexão. Mas, Renato, eu não tenho ninguém na minha rede de conexão. Aí você começa aderir a empresas que têm esse suporte. Se outras empresas que tenham um trabalho bacana para conseguir impulsionar o seu currículo, para conseguir melhorar a sua vaga por conta disso. Agora, de verdade, se eu fosse perguntar para você, quantos currículos você recebe no seu LinkedIn, no seu Instagram e talvez no seu WhatsApp? Quantos você consegue dar sequência? Difícil. Não seja igual, é isso que eu falo, não seja igual. Tente primeiro acessar suas fontes de contato, as suas conexões, e depois sim, não tem essa possibilidade, aí você vai buscar outras formas. E o que te tira do sério, Renato? O que deixa você puto da vida? Eu sou uma pessoa muito
como que eu posso te dizer? Muito seleta e muito perfeccionista em relação a tudo. Tudo que a gente faz, eu falo muito por mim, mas isso reflete em praticamente tudo que eu faço na minha vida. Eu gosto de entregar, lembra que eu falei no início? Eu gosto de entregar sempre o meu melhor. Eu gosto que as pessoas que estão ao meu lado tenham uma experiência bacana, que elas possam olhar para mim e falar, poxa, que cara legal. Mesmo que às vezes eu esteja no meu pior dia. Mas você falar o que me tira do sério, talvez é preguiça. Preguiça não minha, como eu tenho várias vezes, tá? Mas estou falando preguiça de pessoas que podem dar mais, pessoas que podem entregar mais para você. Porque é o que eu falo, se você não estiver bem no lugar que você está, não precisa estar. Se você vai para um lugar que você é convidado ou que você precisa estar e você não está num dia bom, a melhor forma de você entregar o seu melhor é falando: eu não estou bem, eu não posso participar, eu não posso ir, eu não posso conversar, eu não posso fazer isso. Porque senão, sabe o que acontece? O nosso tempo, como eu falei, ele é muito escasso. A pessoa às vezes tem uma oportunidade de te conhecer. Se ela pegar a sua pior versão, se ela pegar o seu dia que você tá mais pé da vida, qual vai ser a sua imagem dela? E aí você não consegue Você nunca mais vai mudar, falar com ela. E às vezes, ela só estava num dia ruim. Então tente fazer isso. O que me tira do sério é preguiça. Preguiça porque eu sei que as pessoas têm mais para entregar. A gente vive uma vida, né? A gente acorda, a gente tem a possibilidade de acordar todos os dias, a gente tem a possibilidade de correr atrás, a gente tem a possibilidade de fazer algo para melhorar. As ferramentas do mercado são inúmeras, as empresas do mercado são inúmeras, as pessoas são inúmeras. Por que a gente vai ter preguiça de fazer as coisas? Você tem uma visão muito global do que está acontecendo hoje no mundo das empresas, no mundo dos profissionais, recursos humanos. Você tem visto essa característica forte? Qual que você pode contar para a gente que você tem visto que é a grande característica do profissional de hoje em dia, por tudo que você tem visto aí? Se eu puder resumir, exaustão. Eu vejo as pessoas cada vez mais ficando doente, cada vez mais com problemas, cada vez mais com menos tempo. Pessoas que, como eu falei, estão totalmente conectadas, mas totalmente desligadas, porque você está conectada via celular, mas você está desligado do mundo real. Isso é uma boa. Você está conectada, mas na verdade ela não está. Você está conectado e desconectado ao mesmo tempo. Então, esse é o maior desafio hoje. Quando você pega os gestores, a gente está num mundo muito rápido, muito acelerado, as coisas acontecendo, as empresas precisando de resultado. Os gestores são muito cobrados. Muito cobrados. Por que a gente se consolidou no mercado nesses últimos anos como uma fonte, uma ferramenta muito grande de reunião de altas lideranças? Porque nos nossos eventos, nas nossas ações, a gente entrega algo realmente bom para as pessoas. A gente entrega conexão, uma experiência diferenciada, algo que as pessoas saiam. Sabe aquele negócio de você mudar a chave, muda o mindset? Então você sai de uma loucura corporativa e a hora que você chega em um dos nossos eventos ou uma das nossas ações, você, poxa, eu consigo me desconectar, eu consigo conversar. O que eu dou de dica para as pessoas, de verdade, nada vale mais do que sua vida. Nada, absolutamente nada. E não espere chegar no seu limite para você falar isso. Se você tiver um problema, e o burnout, se você for analisar, é um dos pontos, tá? Não é? A partir daí você vai ter 70 outros modelos, 70 outros tópicos antes que você vai estar realmente... poxa, o meu olho às vezes está piscando um pouquinho mais. Não, mas acho que é cansaço. Eu tô estressado no trânsito. Nossa, mas eu tô dormindo tão pouco, eu não consigo dormir. Gente, vai procurar um especialista, vai se cuidar, vai descansar. Tem uma coisa, não é todo mundo que consegue fazer isso, mas eu consigo fazer às vezes, e para quem eu posso dar uma dica, faça. Tire mini pausas. Sabe, tá uma semana, poxa, um conar da vida, terminou? Sábado e domingo você não vai estar trabalhando, correto? Ou trabalho no sábado? Tira o domingo, sabe para fazer o quê? Absolutamente nada, desconecta, larga celular. Eu aprendi uma coisa na minha vida, não tem uma mensagem no seu celular que ela não pode ser respondida depois. Você não precisa responder a sua mensagem às 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. E as pessoas são acostumadas. E o pior disso é quando você responde a pessoa, você respondeu 2 horas da manhã, parece que é uma coisa louca. Teve algum momento dessa virada de chave de exaustão, já que você falou que hoje você vê as pessoas bem exaustas, ao que você acredita isso? A essa mudança de que hoje isso é uma característica presente? Aceleração de resultados, as pessoas e empresas querendo cada vez mais por menos, com menos, desculpa. Então as pessoas querem cada vez mais resultado, com menos investimento, com menos cuidado, com menos práticas, com menos ações para as pessoas e principalmente nosso mundo digital. É tudo muito rápido. Se você não conseguir falar comigo hoje por telefone ou por e-mail, você vai ficar ansioso, você vai me mandar uma mensagem no WhatsApp. Se você não conseguir falar por mim no WhatsApp, mas o Renato me responde sempre rápido. Será que aconteceu alguma coisa? Você vai ligar. Eu devo muito dessa exaustão a esse fluxo contínuo que a gente tá. O mundo, ele tá muito acelerado. As horas que eram há 100 anos atrás, elas são as mesmas hoje, tá? É a mesma coisa. Só que o que muda de lá para cá? O que muda é o quanto a gente se acelerou. Nos últimos 7 anos, a gente teve mais informações do que nos últimos 100 anos.
E a tendência é que nos próximos 3 anos a gente tenha o triplo de informações que a gente teve nos últimos 7. O que acontece com isso? Não tem corpo, mente e sanidade que consiga. Não tem como. A gente vai cansar, a gente vai estar cada vez mais indo para um mundo onde as pessoas estão exaustas, onde as pessoas estão cada vez menos preocupadas com a sua saúde. Aquele negócio, eu falo por mim, já tive vários picos, já tive épocas de falar, não preciso ir no médico hoje não, hoje não preciso, a hora que você olhar, se acordar e você não saber nem o que você precisa fazer, você não saber o que está acontecendo com você, então realmente eu devo essa aceleração ao mundo louco que nós estamos vivendo, e eu falo louco mesmo, porque é tudo muito corrido, Hoje nós temos aqui, nossa, um tanto de gente, 30, 40 mil pessoas. Olha, no final do dia você olha e fala, quantas pessoas se conectou? De 40 mil, quantas pessoas se conectou? É difícil. Por isso que essas trocas eu acho muito valiosa, porque você tem a possibilidade de conversar com a pessoa. E essa geração, porque esse é um grande desafio, né? A pessoa que está começando agora, ela já entra no mercado, que alguém já falou para ela que o modus correto hoje é acelerar. Como é que dá para tentar fazer esse equilíbrio entre você que está começando agora e você tem uma expectativa grande que você quer mostrar resultado, né? Só que, ao mesmo tempo, você tem que cuidar minimamente de você, porque a gente brinca de falar qual vai ser a vida útil desse profissional que está começando agora com esse nível, né? Como é que você acha que, óbvio que não é que a gente quer resolver todos os problemas do mundo. E não dá. Não dá. Mas como é que a gente poderia trazer para a pessoa tentar dosar um pouco disso? Tem um tópico muito importante, que é o que a gente volta para a geração Z, que muita gente está nos assistindo provavelmente, e das próximas gerações que às vezes nem tem nome ainda e vão aparecer. Eu acho que o maior problema da geração não querer ser líder não é deles, tá? Pra que eu vou me tornar uma alta liderança se meu pai não tem tempo pra mim, se meu pai não consegue participar de uma reunião de família, se meu pai não consegue ir na escola me buscar, se meu pai não consegue viajar com a gente, se ele entra a hora que eu entro é reunião, a hora que eu tô é reunião, eu entro na sala é reunião, tudo é trabalho. Eu acho assim, a gente vive num mundo muito complexo e o maior desafio hoje para as pessoas é como a gente consegue ter a nossa gestão do tempo de uma forma mais bacana, de uma forma onde a gente saiba que a gente precisa trabalhar, e precisa, não vamos ser hipócritas de falar, não, a gente vive num mundo capitalista, tudo é caro, as coisas cada vez mais altas, a gente precisa trabalhar, a gente precisa entregar o nosso melhor, rotatividade muito grande nas empresas, só que, como eu falei, a gente precisa cuidar da gente. Porque não adianta você se entregar. Eu dou um exemplo de uma coisa até triste para mim, mas é uma coisa que me trouxe uma motivação muito grande. Meu pai faleceu ano passado, em maio. Eu visitei ele 2 dias antes dele falecer, antes de ele entrar na cirurgia. Ele estava sentado, anotando pedido, que meu pai sempre foi vendedor, anotando pedido e pedindo para mim na segunda-feira mandar as coisas para ele, para a empresa. Ele estava num leito, dentro de um hospital, com um diagnóstico super complicado. Ele estava trabalhando, pedindo para mim fazer as coisas para ele na segunda. Meu pai faleceu na sexta. De que valeu? A partir desse dia, de verdade mesmo, a minha vida de um ano para cá, não que eu tenha desacelerado, ainda vivo Ficou diferente. Eu tenho alguns pontos bem legais. Se você falar assim pra mim, poxa, vamos viajar hoje, tenho possibilidade? Vou. Vai buscar meu filho na escola, tenho possibilidade? Não é todo dia que eu consigo, nós temos nossos compromissos. Mas assim, se tiver alguma coisa que você possa fazer, faça. Porque muita gente pode falar isso, não é conselho, mas é porque o tempo ele é muito curto e a gente precisa realmente valorizar as pessoas. E é tão bacana quando você consegue, sabe, ter uma gratidão das pessoas que estão perto de você, às vezes não valoriza quem está do nosso lado, de verdade. Porque no final do dia, para que essa correria toda? Nenhuma. Que eu acho que é essa a pergunta. É necessário, né? É o que eu falei, é necessário. Só que tenha o controle do seu tempo. As empresas buscam, a gente fala muito de propósito das empresas, né? Do porquê das coisas. Mas isso que você está trazendo então, tá bom, mas o porquê, o que realmente importa para mim? Foi a primeira pergunta que eu te fiz, né? O que te faz feliz? É isso que eu Porque, na verdade, as coisas deveriam ser sobre isso, né? Hoje eu tinha que levar meu filho na natação, estava previsto, eu não consegui. Ok. Semana passada eu estava para viajar, eu tinha um evento na quinta, eu levei. São coisas simples, cara, mas eu vou te falar, te faz um bem muito grande. Te alimenta. Foi a sua primeira pergunta, o que me alimenta? Eu consegui entregar o meu melhor, principalmente para as pessoas que gostam de mim, para as pessoas que estão do meu lado, para as pessoas que um dia vão me conhecer, sabe? Que as pessoas falam, poxa, que cara bacana. E não pelo trabalho, porque de verdade, eu aprendi uma coisa no mundo corporativo, que ela é ruim às vezes, muita gente não fala.
você é importante até o momento que você tem algo a entregar para o próximo. A partir do momento que você não tem mais algo a entregar para o próximo, você só vai manter as suas boas conexões com pessoas que realmente importam para você. Não adianta você olhar e falar assim, nossa, todo mundo gosta de mim porque eu estou num cargo de alta liderança. Se acontecer um problema, você vai ver quem está do seu lado. Então, volta aquele ponto de novo, para quê? E por isso que a gente pega as pessoas mais jovens, se eu pudesse dar um conselho de verdade, propósito, você falou muito disso. É muito difícil conseguir um primeiro emprego. Isso é muito difícil. Só que tem uma coisa muito legal. Se você conseguir o seu primeiro emprego em uma empresa que tem um propósito com a sua vida, que tem um propósito com o seu planejamento de carreira, eu vou te falar uma coisa, vai ser muito mais fácil a sua sequência. Agora, se você entra num ambiente que não é o que você quer, que não é o que você busca, você vai começar, você vai começar a desgostar de trabalhar. E aí você vai ter outras possibilidades que são inúmeras. Porque eu acho que é isso, né? Eu sempre tento falar desse tema, porque eu acho que a gente saber o que faz a gente, o que realmente pulsa, ele ajuda, porque é nítido. A gente olha para você, é o brilho no olho, é a vontade de fazer acontecer, são as conexões, mas lidado muito com essa questão de, assim, puta, conecta o que é importante para mim. E a gente sempre fala para o jovem que se ele busca aquilo que é importante para ele, a energia é outra. Concordo. E aquilo que a gente sempre fala também, o primeiro estágio, o primeiro emprego, não necessariamente quer dizer aquilo que você vai cumprir a tua vida inteira, né? Mas você saber onde você quer chegar, vai te ajudar a dar o teu melhor, né? Não é aquilo, poxa, vamos lá. Eu gosto de tecnologia. Legal. Precisa ser o primeiro, talvez um TI? Não, mas algo que pelo menos tenha algum sentido com tecnologia. Até porque, se você gosta de alguma coisa, concorda que você vai entregar o seu melhor mesmo? Então, às vezes, a sua evolução dentro da empresa, eu conheço muitos executivos que começaram como trainee, como estagiário, e hoje ocupam um cargo de primeira liderança. Então, por quê? Você vai falar, pessoa, pô, você começou no lugar errado? Não. Não tem como você estar 30 anos numa empresa no lugar errado. Então é isso, pelo menos tenha algo com o seu propósito. Lógico que, como eu mencionei, não tem como, talvez, você falar, poxa, eu vou só no meu propósito? Não. Mas tente, tem opções. O mercado é muito grande. O mercado é muito grande, tem possibilidades. E a gente também fala muito, esse jovem ouve propósito, acha que são coisas enormes, né? Não. E no final do dia, as coisas simples é que efetivamente fazem a diferença, né? Que você deu alguns exemplos, né? Então, as pessoas se conectarem também, o que é propósito, que é, cara, você falou, puta, buscar meu filho, eu também, assim, o dia que eu não dou banho no meu filho, esse é o Parece que falta algo. Mas é isso, né? É isso. Isso vai te motivar a você trabalhar para ser um exemplo, né? É isso. Se você acordou hoje, seu primeiro dia de trabalho, você tá motivado, você chegou, você trabalhou 2 dias, 3 dias, 4 dias e continua com essa motivação de aprender, de conhecer, você já tem um passo bem grande dado. Agora, se você entrou, tem aquele desânimo inicial, talvez possa não ser aquilo. Só que entendo também que é necessário você trabalhar. Então, trabalhe, se exercite, aprenda, porque a gente não nasceu aprendendo, às vezes o que eu achava que era certo era totalmente errado, então, às vezes você acha, poxa, não é o que eu quero, mas você vai começar a aprender alguma coisa nova na empresa, e você vai falar, poxa, que legal, me identifiquei. Então é isso. Teve alguma competência que você viu ao longo da tua trajetória que você precisava desenvolver mais e aí você foi correr atrás? Engraçado ou não. Eu sempre tive muita vergonha de subir em palco. Não, eu tô falando sério. Parece que não, por isso que eu até falei que é engraçado. Sempre gostei de falar, apresentar, mas não palco. Palco pra mim era uma coisa muito. Eu tinha medo, eu não sei por quê. Sempre achei que queria engasgar. Um grande amigo que é o Ricardo Mota, ele é diretor de RH da DASA hoje, e ele tava num evento e ele fez assim pra mim: você vai subir, sobe pra falar. E, cara, subi. Ele brinca comigo, isso faz bastante tempo. Até hoje. Depois que eu desci aquele dia, pra mim, se me chamar pra um palco, eu tô subindo. Então, eu sempre tive muito medo de me expressar pra um público muito mais. E aí vem um ponto. Dentro da escola, da faculdade, eu sempre apresentei pra mim tranquilo. Por que eu tinha medo de subir em palco, então? Porque eram pessoas que, no meu entendimento inicial, eram pessoas com conhecimento maior que o meu. Então, o que um menino tá falando para essas pessoas que já têm uma experiência de vida muito grande? E no final das contas, eu aprendi uma coisa, como eu falei inicialmente, tudo é troca. Ao mesmo tempo que eu aprendo com os executivos, eu tenho certeza que muitos aprendem comigo. E é uma troca mútua. Então, não tenha vergonha de se expressar, não tenha vergonha de conversar, não tenha vergonha de, talvez, apresentar alguma coisa, porque eu tenho certeza que alguém que está em qualquer lugar te escutando, uma pessoa pelo menos vai ficar impactada. E para vencer isso, teve um primeiro momento que você foi empurrão. caras, né? Não, foi empurrão mesmo. É o que eu falei, o cara me puxou, sobe. Eu falei, gente, mas que eu tô. E fui.
Então, às vezes, esses empurrões na vida, eles são necessários. Seja por um amigo, seja por uma dor, seja por um problema, seja por algo que você chorou muito porque deu errado. Eu falo que na dor a gente aprende. A dor, ela não serve para nos animar. Ela serve realmente para nos motivar. Então, se você teve algum problema, use esse problema que você teve para construir algo melhor. E aí, porque é o que eu falei, quando você chega, você errou aqui, mas quando você acertar, assim, a sua vontade, ela é muito maior. E o reconhecimento, então, nem se fala. Para finalizar, qual que é o maior legado? Tem vários, né? Mas qual que é o legado que você quer deixar para o teu filho? Você tem filho, filha? Tenho um filho de 5, faz 5 agora, e em segunda mão agora, minha esposa tá grávida de 2 meses agora. Que legal. Poxa, o pior é que ela não contei nem pra família agora, já tô contando em redes sociais. Segura... Tô brincando, pode soltar. Cara, tudo que você viveu na tua vida, aprendeu, qual é o legado que você quer deixar para eles? Que eu seja a inspiração. Que eles olhem para mim lá na frente. Tem uma coisa que me impacta muito. Eu perdi meu pai, como eu falei, o ano passado, e tem momentos, eu lembro do meu pai como um herói, e tem momentos na minha vida que eu falo assim, eu poderia ter dado um pouquinho mais. Como meu pai poderia ter dado um pouquinho mais. Tem momentos são eu vou te falar, a gente tem o contato direto com os nossos filhos, direto, onde nós somos o principal líder dele, principal inspiração, pelo menos até os 10 anos. Se a gente for olhar, hoje eu tô com 40. Meu filho com 40, ele teve 10 anos de contato, ele vai ter 10 anos de contato muito grande comigo. Depois, eles vão pro mundo, é normal. O meu legado é que meu filho olhe para frente e fale assim, eu tive um pai presente, eu tive um pai que mesmo trabalhando, se esforçando, ele realmente olhou para mim como a maior inspiração da vida dele. Porque não, eu falo que não é, eu não sou a inspiração do meu filho, é ele que é a minha inspiração. Porque sem essa motivação diária de eu olhar e saber que tem alguém, como eu falei, que depende de mim, que precisa, eu acho que eu não conseguiria fazer o que eu faço hoje. Muito bom. Nato, super Obrigado, prazer. Muito bom te receber. Obrigado mesmo, adorei. Você que está nos acompanhando, a gente acabou de conhecer o lado humano aí do Renato, que é uma das principais referências hoje quando a gente fala do mundo de pessoas. Obrigado pela tua generosidade aí, ter dividido tua história com a gente. Eu adoro. E acompanha a gente, que a gente vem com outros conteúdos aí para te inspirar e te mostrar que ser um profissional não é ser um profissional, é ser uma pessoa que, acima de tudo, desenvolve habilidades, que pensa no outro, porque com isso, com certeza, você vai chegar mais longe. A gente se vê.